Ok. Então, nós vamos falar hoje acerca dos Macabeus. E os Macabeus são desse período chamado interbíblico, que é que fica, né, no espaço entre os livros de Malaquias e o livro de Mateus. Quando nós terminamos de ler a história de Neemias, essa é a última história, propriamente, que nós temos registrada no Antigo Testamento. Depois, podemos ficar com aquela impressão de que os 400 anos, que é o período em que nós temos o último registro lá em Neemias e em Malaquias, e o início em Mateus, tenha sido um período em que nada aconteceu. É um período, sei lá, um período totalmente calmo, tranquilo, né? Um período chamado de os 400 anos de silêncio. Silêncio porque, na verdade, nesse período, nós não vamos encontrar mais nenhuma manifestação de Deus. Deus não fala mais através dos seus profetas nesse período. Mas, apesar disto, esses 400 anos foram um período bastante agitado para a história do povo de Israel. E também um período em que, como Deus não falava, muitos diziam ser profetas da parte de Deus. Daí nós temos também livros apócrifos desse período, em que pessoas diziam receber também mensagens da parte de Deus. Mas essas mensagens não são reconhecidas como sendo palavra de Deus, autoritativa da parte de Deus. Mas esse foi um período, com certeza, bastante agitado, e é o que nós queremos enxergar aqui. Primeiramente, eu queria lembrar de como esse período é uma concretização de uma visão de Daniel. Daniel teve uma visão lá no capítulo 2, né, em relação a um animal e como seria, na verdade, o futuro do povo de Israel e como eles enfrentariam os seus inimigos. E nós temos duas visões, né? A visão dos animais e a visão, quer dizer, de um animal, na verdade, que tinha a cabeça de leão, urso, leopardo, e também a visão dessa estátua, que tinha a cabeça de ferro, peitos e braços de prata, ventre e quadris de bronze e pernas de ferro. E a interpretação que se faz dessas passagens é que elas representam 4 reinos, 4 civilizações, 4 impérios que dominaram sucessivamente, uma após a outra, sobre o povo de Israel. A primeira teria sido a Babilônia, depois a Medo-Pérsia, depois a Grécia e depois Roma. Então, vamos nos lembrar aqui que o povo de Israel foi extremamente impactado pelo cativeiro babilônico, tendo sido levado para uma terra estranha. Depois, a Medo-Pérsia passa a dominar o mundo daquela época, domina a Babilônia, libera os judeus para que eles voltem para casa, para Jerusalém. Mas ainda assim, os judeus ficam espalhados por várias regiões, inclusive a região da Babilônia. Depois temos o Império Grego, com Alexandre, que agora vai dominar o mundo daquela época, e inclusive os medo-persas, e os gregos agora eles vão tentar impor a helenização, que é o desejo de que todos os povos falem a língua e adotem a cultura e a religião grega. Irmãos, só uma pausa aqui, porque eu tenho que abrir a porta aqui para a Viviane e a Sofia, que elas chegaram. Espera aí. Pronto, voltei. Então, depois da Grécia, nós vamos ter os romanos aqui, como o quarto império, a quarta grande civilização romana. E o período que nós vamos abordar no nosso estudo será o período aqui da Grécia, período em que nós tivemos os Ptolomeus e os Seleucidas dominando a região onde ficavam os israelitas, o povo de Deus, Jerusalém.
E foi nesse período que nós temos os chamados Macabeus e Asmoneus, ou Hasmoneus, com H, que foram, na verdade, trata-se das mesmas pessoas. A partir dos Macabeus, começa a dinastia dos Hasmoneus, que eram propriamente judeus, e os judeus que dominaram, naquele período, uma grande parte de terra, incluindo ali Jerusalém e arredores. Bom, aqui algumas figuras, porque a minha intenção é mostrar essas figuras primeiramente, e depois nós vamos entrar no texto que eu quero estudar com vocês, do livro de Macabeus propriamente. Aqui nós temos uma figura de Alexandre o Grande, com seu famoso cavalo, né, o bucéfalo. Aqui também essa figura aqui é bastante famosa, né, que lembra Alexandre o Grande em suas conquistas, com esse cavalo, que era um cavalo negro, grande, né, e bastante poderoso. Dizia-se que esse cavalo ele tinha medo da própria sombra. Então, Alexandre o Grande conquistou esse cavalo a primeira vez, fazendo com que ele corresse apenas na direção do sol. Pelo menos é esse o mito, né, que se conta. Este mapa mostra como estava a divisão dos reinos naquela época em que Alexandre o Grande havia morrido e ele não deixou nenhum herdeiro. Então começou ali uma divisão do território conquistado por ele entre os seus generais. E o território ficou dessa forma. Essa parte aqui amarela seria a parte do reino de Seleuco, então dos Seleucidas. E é uma região bastante grande. E vocês vão ver aqui no meio, olha, vocês estão vendo aqui que Jerusalém ela está dentro da parte dos Seleucidas, mas ao redor dela está o reino dos Ptolomeus. Então, você vê que os dois reinados, né, esses dois impérios aqui também tiveram uma influência grande naquela região dos judeus naquele período. E os outros são o reino de Cassandro e o reino de Lisímaco. Aqui nós temos uma moeda do Antíoco Epifânio IV, que é uma figura bastante central desse período, que a gente deve lembrar bastante dele, desse Antíoco Epifânio IV, porque ele é a representação do anticristo, que é visto, inclusive, lá em Daniel, apontando para a vinda desse Antíoco Epifânio, e, de fato, ele veio e foi como, ele agiu como um verdadeiro anticristo. Declarou ser o próprio Deus, impôs a sua religião, massacrou inúmeras pessoas, inúmeros judeus, cessou os sacrifícios no templo, saqueou objetos, utensílios da casa de Deus, do templo, sacrificou um animal imundo no altar, jogou excrementos no templo, então fez, né, tudo que seria inimaginável na história dos judeus. Então ele profanou tudo aquilo que era sagrado. E nós vamos ver um pouquinho, então, dessa história. Aqui nós temos uma figura de um sujeito chamado Matatias. E o Matatias é uma figura importante porque a revolução dos Macabeus vai começar através dele. Ele foi o pai de Judas Macabeus, famoso Judas Macabeus. Depois o seu irmão Jonatas, depois Simão e outros também que vieram depois. Mas tudo começa com uma atitude propriamente de Matatias que nós vamos depois estudar. Ele é a pessoa que começa essa história. E aqui algumas figuras, né, da internet mostrando as batalhas. A história dos Macabeus é uma história de muitas batalhas, de muito sangue, de muita violência. Em certos momentos isso chega a ser assim, tire as crianças da sala, né, porque a história é bastante cruel, né, muito forte as imagens. E também um fator importante no livro, na história, né, dos Macabeus e no livro dos Macabeus é a comemoração do Hanukkah, que é uma celebração judaica até os dias de hoje e que começaram exatamente por causa da história dos Macabeus. O Hanukkah ele é celebrado todos os anos para lembrar da purificação do templo, depois dele ter sido profanado por Antíoco Epifânio
nesses anos aí de 165 a.C. Originalmente, Macabeu era apenas um apelido dado a Judas, filho de Matatias. Então lembra, né? O Matatias é aquele senhorzinho lá que está matando, né? Literalmente o outro. E ele tem esse filho que vai ser o primeiro grande, vou chamar de general, governador, né? A pessoa que vai liderar a rebelião dos judeus para enfrentar os sírios propriamente, que tinham, os judeus aliás, enfrentaram os sírios, né, através da família dos Macabeus. Então, o que significava Macabeu? Macabeu vem da palavra macaba, que significa martelo, né? Então, a ideia do sujeito que era um verdadeiro martelo de Thor, né? Esse sim é o verdadeiro Thor, porque onde ele usava esse martelo, ele derrotava os inimigos com muita força, com muito vigor. Mais tarde, esse apelido veio a ser aplicado aos outros membros da família do sacerdote Matatias, até que Macabeus tornou-se um paralelo de Hasmoneanos. Então, você lembra lá também a possibilidade de usar o termo Asmoneus, né, o Hasmoneus. Os 5 irmãos, filhos do sacerdote Matatias, são tradicionalmente chamados de Macabeus. Posteriormente, o nome recebeu uma aplicação ainda mais ampla, referindo-se não só à família em foco, mas a todos quantos tomaram parte na luta pela independência de Israel no Império Seleucida, no século II a.C. Os Hasmoneus, Macabeus, que governaram durante esse período de 104 anos, foram apenas 104 anos, mas 104 anos com muita história. Então, eles foram Matatias, veja que o período foi bem curtinho, foi o sacerdote, né? Matatias foi apenas de 1 ano, depois veio Judas, aí você tem 5 anos, depois Jonatas, depois Simão. Essas são as figuras mais importantes, Judas, Jonatas e Simão. Depois você tem João Hircano. João Hircano já é filho de Simão, e depois os outros descendentes, Aristóbulo e seus filhos. Ok? Então, deu para entender até agora o que está acontecendo? Existe um domínio grego naquela época, né? E nesse domínio grego, a intenção era que o povo judeu que estava ali na sua terra de Jerusalém também aceitasse, né, a cultura, a língua e os costumes e também a religiosidade grega. Na verdade, eles já haviam recebido a cultura, a língua, eles falavam grego, tanto é que naquela época é que surgiu, né, já existia ali a Septuaginta, que era a tradução da Bíblia do Antigo Testamento para o grego. Então, era essa língua que era adotada. Mas o Antíoco Epifânio não ficou satisfeito apenas com isso. Ele queria que não só fossem adotada a religião grega, mas também ele confrontou e profanou a religião judaica, provocando a ira e a reação do povo judeu. É dessa época também, nós vamos ver no texto, assim, o texto é muito ilustrativo sobre batalhas com elefantes. E é uma coisa impressionante. O que você está vendo aí em cima do elefante, né, uma coisa até estranha, né, meio fora assim de proporção, mas você lê o texto e você realmente fica com a impressão de que em cima desses elefantes tinham lá pelo menos 3 ou 4 desses soldados, além da pessoa que guiava o elefante. Então, eles eram realmente utilizados nas batalhas. E esse período ele vai terminar com a figura de Pompeu o Grande, que marchou contra Jerusalém, cercando-a e capturando-a em 63 a.C. Havia lá umas dissensões entre judeus, entre sírios naquela época ainda, e como Roma, que era como Roma tinha uma política de pax, né, ou seja, ela impunha aquela paz sobre a força da espada, então Pompeu foi lá para pacificar aquela região e a partir daí começou então a dominação romana sobre os judeus. Veja, 63 anos antes da vinda de Cristo.
E é importante a gente perceber que havia, então, uma expectativa de um libertador, né? O sangue do povo judeu estava fervendo por uma libertação de um jugo de outra nação. No caso, agora seriam os romanos. Então, nós vamos agora, tendo feito essa introdução, nós vamos passar ao texto propriamente. Eu queria que vocês pudessem conhecer o texto justamente dos livros de Macabeus, que vai ser muito mais interessante do que eu ficar contando aqui a história deles. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Só me dá um joinha aí se vocês estão conseguindo ver. Dois textos aqui. O texto de 1 Macabeus do lado esquerdo. Sim? Ok. Então, eu queria apresentar para vocês esse livro que não está na nossa Bíblia protestante, né, a Bíblia evangélica, mas está presente nas Bíblias católicas, aqui, ó, né? Você está vendo que eu estou usando uma... não estou conseguindo ampliar. Aqui, ó, né? Estou usando uma Bíblia católica, que tem alguns livros chamados apócrifos, livros a mais, né, do que a nossa Bíblia, e vocês vão perceber uma razão pela qual Macabeus não está presente na Bíblia, na nossa Bíblia, né, na Bíblia evangélica. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Mas, veja, esses dois livros, e existem, primeiramente, é importante dizer que existem 4 livros de Macabeus, mas os conhecidos são esse primeiro e segundo que estão na Bíblia católica. Os outros livros, eles são mais místicos e são pouco conhecidos. Eu quero aqui olhar e aprender, né, aproveitar aqui o nosso tempo, principalmente para a gente olhar esses dois livros. O livro de 1 Macabeus, eu creio que ele tem uns 18 capítulos. Deixa eu até ver aqui direitinho, mas ele tem 18 capítulos. Aliás, 16 capítulos. Estava um pouco em dúvida. Então, ele tem 16 capítulos e o livro de 2 Macabeus tem 15 capítulos. E também uma coisa importante, uma coisa importante e curiosa é que quando você fala em 1º e 2º aos Macabeus, isso não significa que seja uma continuidade, né? Então isso quebra um pouco o nosso padrão que a gente está acostumado quando tem um 1º e 2º na Bíblia, porque há uma continuidade. No caso de 1º e 2º os Macabeus, não se trata de uma continuidade, mas o segundo livro é um autor diferente do primeiro, e o segundo livro ele vai contar relatos a mais que o primeiro. Ele começa num período anterior ao primeiro, depois ele vai contar histórias que também aparecem no primeiro. Então ele vai detalhar coisas que fazem parte da história do primeiro, mas que não estão no primeiro, e em outras coisas ele acaba repetindo um pouco a história. Eu queria mostrar para vocês alguns lances aqui muito interessantes que a gente pode aprender. Veja, os livros de Macabeus, eles não são considerados canônicos, eles não fazem parte da Bíblia. Mas nesses livros nós temos um relato muito interessante e forte acerca do livramento de Deus, acerca do poder de Deus, acerca da oração, fidelidade, impureza. Tem muitos temas bíblicos aqui presentes na história, porque é a história mesmo, né? Nós reconhecemos como sendo uma história real, que aqui está sendo, que foi registrada, com os seus acertos e com os seus erros. Então, existem sim algumas aplicações que nós podemos fazer para a nossa vida. Ok? Então, vamos ver lá no texto como é que é isso. Primeiro, aqui dentro dos dois livros, na verdade, segundo Macabeus, ele começa com alguns registros anteriores ao próprio relato que vai se seguir lá no livro do primeiro livro, né, propriamente. Ele fala aqui de alguns relatos, no capítulo 2, por exemplo, ele vai falar sobre Jeremias. É como se ele estivesse preparando para tratar acerca dessa época. Biblioteca de Neemias, festa de purificação, apresentação deste livro. Olha, vale a pena, se você ainda não leu,
poder conhecer o livro de Macabeus. A traição de Simão, Eliodoro em Jerusalém, são relatos históricos já do período, mas não estão em ordem, na verdade. Esses aqui ainda não estão em ordem. Mas eu quero, então, vou começar aqui no primeiro, não quero confundir vocês. Olha, nós estamos aqui no primeiro, que é do lado esquerdo, em que o autor vai começar exatamente com Alexandre o Grande, vai situar-nos no período grego. Então ele fala: depois de Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, se ter tornado rei da Grécia, saiu do seu país, a terra de Quitim, e derrotou Dario, o rei dos persas e dos medos, tornando-se assim também rei da Pérsia e da Média. Alexandre participou em muitas batalhas, arrasou fortalezas e matou reis pela terra. Ele foi até os lugares mais distantes do mundo e saqueou as riquezas de muitos povos. Quando já não havia mais países para conquistar, envaideceu-se e o seu coração encheu-se de orgulho. Ele organizou um exército muito poderoso e conquistou províncias e nações, e os governantes destas eram forçados a pagar-lhes impostos. E aí ele diz: depois de tudo isso, Alexandre ficou doente e ficou a saber que ia morrer. Reuniu seus generais mais famosos, que tinham sido educados com ele desde criança, e ainda em vida dividiu entre eles o seu reino. Alexandre foi rei durante 12 anos e morreu. E depois da sua morte, os seus generais começaram a governar, cada um no território que tinha recebido. Todos foram coroados como reis, e os seus descendentes também governaram como reis durante muitos anos e trouxeram muita miséria para o mundo. Então, é uma introdução já apontando para aquilo que nós, como leitores, devemos esperar desse livro. E aí ele vai começar já apresentando Antíoco Epifânio. Uma raiz de pecado surgiu destes homens. Foi Antíoco Epifânio, filho do rei Antíoco III. Perceba a linguagem bastante fácil, né, de você ler e de acompanhar. Ele tinha estado refém em Roma e subiu ao trono no ano 137 da era grega. Nesse tempo, apareceram homens no meio do povo de Israel que desprezavam a lei, que enganaram muitas pessoas, dizendo: vamos fazer um acordo com os povos não-judeus que vivem à nossa volta, pois desde que nos separamos deles temos passado por muitas desgraças. O texto, então, vai falar sobre pessoas do próprio povo judeu que traíram a sua crença, a sua lei, traíram o próprio Deus e, portanto, traíram o povo. Eram traidores que queriam fazer um acordo com os povos não-judeus. Todo o tema, né, do texto de Macabeus vai ser esse. Essa ideia agradou a muita gente, e algumas dessas pessoas foram falar imediatamente com o rei e receberam licença para seguir os costumes dos não-judeus. Então, construíram em Jerusalém um ginásio segundo as normas dos não-judeus e procuraram encobrir as marcas da circuncisão e quebraram a aliança sagrada. Começaram a casar com não-judeus e a praticar o mal. É muito interessante, porque era exatamente o problema que Neemias e Esdras enfrentaram e que está registrado no Antigo Testamento. Esses casamentos, essa mistura com aqueles que não eram judeus, né? Essa miscigenação que era proibida na palavra. Bom, primeiramente temos o relato de que Antíoco ele vai para o Egito. E veja aqui que aqui já tem um registro de que se utilizavam carros de guerra, elefantes e cavalaria, com um grande número de navios de guerra. Então, isso já era parte do uso, né, das armas daquela época. E depois, então, que ele foi do Egito, ele vai para Jerusalém. Com um exército, ataca Jerusalém. Veja como ele descreve: cheio de orgulho, entrou no templo, levou de lá o altar de ouro, o candelabro e todos os seus utensílios. Levou a mesa, que é a mesa da proposição, os copos usados nas ofertas e vinhos, as vasilhas, os queimadores, levou tudo, né? Fez uma limpa. Antíoco voltou para sua terra com todas essas riquezas. Tinha matado muita gente e gabava-se orgulhosamente de tudo que tinha feito. Em toda a terra de Israel houve muito choro e lamentação. Chefes e governantes gemeram de tristeza, os jovens ficaram sem forças, a beleza das mulheres desapareceu. Os noivos começaram a lamentar-se e nos seus quartos as noivas choravam de dor. O país tremeu de medo pelos seus habitantes e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. Então você vai percebendo aqui, nessa tinta, né, forte, que ele começa a mostrar
o quanto os fatos, né, que aconteceram nesse período foram terríveis para o povo de Deus. Mas ele ainda vai detalhar isto melhor. 2 anos depois, quer dizer, não satisfeito, né, com o que ele havia feito, o rei Antíoco enviou à cidade de Judá os chefes dos cobradores de impostos, que marchou contra Jerusalém com forte exército. Falou de paz com fingimento e os judeus acreditaram nele. Por isso, atacou a cidade de repente. É interessante quando a gente pensa no anticristo, que é exatamente isso, né? Ele fala de paz, mas tapeia, né, as pessoas e depois as ataca, causando sérios prejuízos e matou muito o povo de Israel. Roubou os objetos de valor, os soldados levaram prisioneiras as mulheres, crianças e ficaram com gado. Depois fizeram da cidade de Davi uma fortaleza, construindo em volta dela uma muralha forte com torres de vigia. Puseram de guarda na fortaleza pagãos pecadores, homens sem lei, que nela se fortificaram. Olha só aqui, derramaram sangue inocente à volta do templo e profanaram o lugar santíssimo. Por causa deles, os moradores de Jerusalém fugiram e a cidade tornou-se uma colônia de estrangeiros. O templo abandonado parecia um deserto. As festas tornaram-se dias de lutos, os sábados em dias de vergonha. A sua honra tornou-se humilhação. No lugar do orgulho ficou a lamentação. Depois, olha só, não ainda satisfeito, o Antíoco escreveu um decreto a ordenar que todas as pessoas do seu reino formassem um só povo e abandonassem os próprios costumes. Todos os não-judeus obedeceram a ordem do rei. Todos os não-judeus. Para o não-judeu era fácil, né? Você está louco? Pela minha vida, eu obedeço. E muitos israelitas ainda, olha, muitos adotaram com prazer a religião do rei. Então são traidores e ofereceram sacrifícios aos ídolos e profanaram o sábado. O rei enviou a Jerusalém e às outras cidades de Judá mensageiros com ordens escritas ordenando que se seguissem os costumes dos outros povos. Proibiu que fossem apresentados no templo sacrifícios queimados, ofertas e cereais e ordenou que profanassem os sábados, as festas sagradas e que manchassem o santuário. Mandou que construíssem altares pagãos, templos e outros lugares sagrados para os ídolos e que sacrificassem porcos e outros animais impuros e que não circuncidassem os seus filhos. Gente, isso é a tragédia total, né? O Antíoco Epifânio, ele queria realmente causar uma revolta geral entre os judeus. Enfim, mandou que corrompessem as suas almas com toda a sorte de costumes impuros e abominações, a fim de esquecerem a lei e desobedecerem aos seus mandamentos. E a ordem terminava assim: quem não obedecer à ordem do rei será morto. E foi isso que Antíoco escreveu a todos os habitantes do seu reino. Então, de novo, é interessante como o texto é claro, né? É bastante simples, fácil de entender. Muitos entre o povo, todos os que desprezavam a lei, seguiram a ordem do rei e praticaram mal por todo o país. Então, veja, muitos, né? O texto fala de muitos. É interessante lembrar daquele outro texto em que Jesus fala que o amor de muitos se esfriaria. Então, isso aconteceu naqueles dias também. Olha só, chegou o ponto em que o rei Antíoco mandou construir a abominação devastadora em cima do altar do templo. Então, que está sendo explicado, um altar dedicado a um deus pagão. Construíram altares pagãos na cidade de Judá e ofereceram incenso em frente das portas das casas e nas ruas. E quando alguém, olha só, e quando encontravam alguém que tinha um livro da aliança e que obedecia à lei, mandavam matá-lo de acordo com a ordem do rei. Gente, era um Estado Islâmico, né? Aqui é um ISIS, ou aquela turma lá do Afeganistão, né? Porque é exatamente isso que ele estava fazendo. E a gente tem essa realidade acontecendo nos nossos dias de hoje, né? Não se fala mais do Afeganistão, mas tem crente lá sendo perseguido, tem famílias lá sendo mortas, se encontram com elas um livro como a Bíblia. Assim, durante vários meses, esses homens abusaram do seu poder e perseguiram os israelitas que encontravam nas cidades do país. E de acordo com a ordem do rei, as mulheres que mandavam circuncidar os seus filhinhos eram mortas.
com os meninos pendurados nos seus pescoços. Olha isso. Olha que coisa horrorosa. Também matava as famílias dessas mulheres e os homens que tinham circuncidado os meninos. Muitos em Israel resistiram firmemente e não comeram nada impuro. Resolveram que morreriam, mas não deixariam que qualquer comida os tornasse impuros, nem profanariam a aliança sagrada, e morreram. A ira de Deus caiu de forma pesada em Israel. Então, eu queria salientar esta última parte, em que ele fala que muitos em Israel resistiram firmemente. A gente lembra lá de Isaías, né? Aliás, de Elias, daqueles que não dobraram os seus joelhos a Baal. Então, existe um remanescente fiel, aqueles que se mantiveram fiéis mesmo diante da morte, resolveram que morreriam, mas não deixariam que qualquer comida os tornasse impuros. E aí, a gente vai para o Macabeus 2, porque até tem uma indicação aqui em cima, olha, no capítulo 5, ele tem relatos desse período, e há dois relatos aqui que eu acho que são interessantes de nós conhecermos. Olha só, que fala da matança em Jerusalém. Foram massacrados novos e velhos, chacinados jovens, mulheres e crianças, trucidados raparigas e bebês. Em apenas 3 dias, 80.000 pessoas foram mortas, 40.000 das quais violentamente assassinadas, e um número não menor vendidos como escravos. É incrível, né? Como o povo judeu atravessou fases extremamente difíceis em que eles praticamente foram massacrados, né, por outra nação. Não satisfeito com isso, atreveu-se a entrar no templo mais sagrado do mundo, tal, de todo o mundo. Bom, aí ele vai contar desse sacrilégio com relação ao templo. Mas tem um relato aqui interessante. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais para frente. Acho que é no capítulo 6. Aqui tem um relato dos meninos. Tá, tem esse aqui. Eleazar, um dos mais destacados mestres da lei, homem avançado em idade e de belíssima aparência, foi forçado a abrir a boca e comer carne de porco. Mas ele, preferindo morrer com honra a viver na abominação, caminhou voluntariamente para a tortura. Cuspiu a carne, como devem fazer os que têm a coragem de rejeitar o que lhes não é permitido provar, mesmo por amor à vida. Interessante. Ora, os homens encarregados desse banquete ritual, proibido pela lei, em virtude de há muito conhecerem este homem, tomaram-no à parte e insistiram com ele para que levasse consigo carne e que lhe fosse lícito servir-se, preparada por ele mesmo, e fingisse estar a comer das carnes do sacrifício prescritas pelo rei. Entenderam aqui, gente? Então, os encarregados do banquete, proibido pela lei, como conheciam esse homem, gostavam dele, então fizeram uma artimanha ali para que ele fingisse estar comendo carnes, né, proibidas, mas na verdade estar comendo carne que carne que ele poderia comer, né? A fim de, agindo assim, escapar à morte e gozar desse gesto de humanidade da parte deles, em virtude da antiga amizade. Mas ele tomou uma nobre decisão, digna da sua idade, devido ao prestígio que a sua velhice lhe dava, distinção conquistada com seus cabelos brancos, como também da sua conduta impecável desde criança, mas principalmente digna da lei instituída por Deus. Respondeu em conformidade que o mandassem sem demora para o mundo dos mortos. Disse ele, não é digno da nossa idade fingir, para que muitos dos jovens não venham a pensar que Eleazar, com 90 anos de idade, se tenha convertido a costumes pagãos, e para que, por causa do meu fingimento, e só para prolongar um pouco mais a brevidade da minha vida, eles se não desviem por minha causa, e eu não atraia vergonha e desonra para a minha velhice. E mesmo que no presente momento eu me livrasse do castigo humano, não escaparia vivo ou morto das mãos do Todo-Poderoso.
Portanto, se corajosamente deixar agora a vida, mostrarei ser digno da minha velhice. E deixo também aos jovens um nobre exemplo de como se deve morrer voluntária e generosamente pelas nossas venerandas e santas leis. Dito isto, imediatamente se encaminhou para o suplício. Mas aqueles que o conduziam, pouco antes afetuosos para com ele, tornaram-se-lhe hostis por causa das palavras que ele tinha proferido, por as julgarem loucura. E estando prestes a morrer por espancamento, soltou um gemido e disse: ao Senhor, cuja sabedoria é santa, para quem é tudo manifesto. Ele sabe que eu, podendo ter escapado da morte, suporto essas terríveis dores dos açoites, mas na minha alma sofro com alegria, porque o temo. Assim, rendeu a vida este homem, deixando não somente para os jovens, mas também para a maioria dos seus compatriotas um modelo de nobreza e um memorial de virtude. Que legal, né? Então, essa é a história de Eleazar e o seu martírio. Muito bem. Mais uma história dessa época, a gente está falando da perseguição sobre Antíoco Epifânio, que foi relatada no capítulo 1, aliás, no primeiro livro, e que aqui tem algumas histórias no segundo que não estão no primeiro livro. E aí, mais uma história que eu queria que vocês também vissem aqui comigo, que é a história dos jovens judaicos aqui. Mãe e filho morrem pelos costumes judaicos. Aconteceu, em outra ocasião, que 7 irmãos e sua mãe foram presos e obrigados pelo rei a comer carne de porco, o que é proibido pela lei à força de zorrargues e chicotes. Um dos filhos, fazendo-se porta-voz pelos demais, disse ao rei: o que pretendes tu perguntar e saber? Pois estamos resolvidos a morrer em vez de transgredir as leis dos nossos antepassados. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem ao lume frigideiras e caldeirões. A gente já vai lembrando aqui de Daniel e os seus amigos, seus 3 amigos, né? Logo que ficaram em brasa, o rei mandou que cortassem a língua do irmão que tinha falado, que arrancassem o couro cabeludo e lhe cortassem as mãos e os pés diante dos irmãos e da mãe. Quando ficou completamente incapacitado, o rei ordenou que o levassem respirando ainda e o fritassem no fogo. Enquanto o fumo da frigideira se espalhava, os irmãos animavam-se uns aos outros, juntamente com a mãe, a morrer com nobreza. Diziam: o Senhor Deus está a ver-nos e ele realmente se compadecerá de nós. Como Moisés declarou no cântico de protesto em que acusou o povo de ter abandonado a Deus: Deus se compadecerá dos seus servos. E assim morreu o primeiro. Em seguida, os soldados pegaram no segundo e começaram a torturá-lo. Depois de lhe arrancarem o couro cabeludo, perguntaram: preferes comer carne de porco ou ter o corpo cortado membro por membro? Mas ele respondeu na língua da sua pátria: eu não comerei carne de porco. E por esse motivo também sofreu a mesma série de torturas que o primeiro. Prestes a exalar o último suspiro, disse: maldito, podes tirar-nos a vida presente, mas o Rei do Universo, por morrermos pelas suas leis, nos ressuscitará para uma vida eterna e renovada. Aqui um detalhe interessante é que nesse registro você percebe a crença na ressurreição, né, por parte do povo judeu. E também na vida eterna, é claro. Em seguida foi a vez do terceiro irmão ser torturado. Quando lhe pediram, apresentou-se prontamente e estendeu corajosamente as mãos. E disse com coragem: do céu as obtive, e por causa das suas leis eu as desprezo, e dele as espero de novo receber. O próprio rei e os outros que estavam com ele ficaram impressionados com a coragem do jovem, que não tinha em conta alguma os seus sofrimentos. Morto igualmente este, torturaram e supliciaram da mesma forma o 4º irmão. Então foram 3, agora vem o 4º. Estando prestes a morrer, disse ao rei: mais vale morto pelos homens, esperando nas promessas de que Deus, de ser por ele ressuscitado, ao passo que para ti não haverá ressurreição para a vida. Em seguida levaram o 5º e suplicaram-no. Ele olhou para o rei e disse: tens autoridade sobre seres humanos, sendo um mero mortal, e fazes o que queres, mas não penses que o nosso povo foi abandonado por Deus. Olha que lindo isso. Espera e verás o seu imenso poder, e como te há de torturar a ti e aos teus descendentes.
Eu fico pensando nessa frase no período da Segunda Guerra Mundial, né? Não penses que o nosso povo foi abandonado por Deus. Depois desse, trouxeram o sexto irmão, que prestes a morrer, disse: não tenhas vãs ilusões, é que aquilo que estamos a sofrer é por nossa culpa, pois pecamos contra o nosso Deus, e coisas assombrosas nos sobrevêm. Mas não penses que ficarás impune, já que tentaste lutar contra Deus. Então, esse último aqui ainda fala de que a responsabilidade era dele, né, por estar morrendo daquela forma, por causa do seu próprio pecado. Extraordinariamente admirável e digna de memória foi a mãe, que no espaço de um só dia, que viu seus 7 filhos morrerem e os suportou com ânimo e coragem pela esperança que tinha no Senhor. Ela exortava cada um deles na língua da sua pátria e cheia de nobres sentimentos, combinava a coragem de um homem com a sua fibra de mulher, dizendo: não sei como apareceram no meu ventre, nem fui eu que vos dei o espírito e a vida, nem quem pôs em ordem os membros que compõem cada um de vós. Com efeito, o Criador do mundo é o autor do nascimento do ser humano, quem deu origem a tudo e restituir-vos-á de novo o espírito e a vida na sua misericórdia, porque não se tem em conta a si mesmos por amor das suas leis. Mas Antíoco pensou que escarnecia dele, suspeitando na sua voz o tom de insulto, estando o filho mais novo ainda vivo, exortou não somente com palavras, mas também com promessas de o fazer rico e feliz, a abandonar os costumes dos seus antepassados. E ainda o consideraria um dos amigos do rei. Essa expressão aparece algumas vezes no livro de Macabeus, né? Amigos do rei, veio daqui essa expressão. E lhes concederia um cargo no governo. Olha só, né? Antíoco aqui está fazendo o papel da serpente, né? Oferecendo aqui, tentando o rapaz. Como o rapaz não lhe desse a mínima atenção, o rei chamou a mãe e insistiu com ela que aconselhasse o jovem a salvar-se. Depois de muita insistência, ela aceitou convencer o filho. Ela inclinou-se para ele e, troçando do cruel tirano, disse-lhe na língua da sua pátria: meu filho, tem compaixão de mim. Trouxe-te 9 meses no meu ventre e alimentei-te 3 anos. Criei-te e cuidei de ti até a idade que tens. Digna-te olhar, meu filho, para o céu e para a terra e ver tudo o que existe neles. Reconhece que Deus não o criou de coisas que já existissem e da mesma forma criou a raça humana. Não tenhas medo desse carrasco, mas sê digno dos teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu, pela misericórdia de Deus, possa receber-te de novo junto com os teus irmãos. Que atitude dessa mãe! Essa é a família, né? Essa mãe e os filhos são um dos mártires desse período e conta aí um testemunho fantástico. Estava ela ainda a falar quando o rapaz disse: por que esperam? Não obedecerei à ordem do rei, obedeço somente à lei dada aos nossos antepassados por Moisés. Mas tu que inventaste todas essas maldades contra os hebreus, não escaparás das mãos de Deus. Pois é por causa dos nossos próprios pecados que nós sofremos. E se para o nosso castigo e correção nosso vivo Senhor está irado conosco por um pouco de tempo, também de novo se reconciliará com os seus servos. E aí continua. Veja que interessante. Os meus irmãos, depois de terem suportado um breve sofrimento, alcançaram a vida eterna, em virtude da aliança com Deus. Mas tu, por causa da tua soberba, sofrerás o justo castigo pelo julgamento de Deus. Então é interessante, né, nesses escritos, essa certeza da vida eterna. Eu, a exemplo dos meus irmãos, ofereço o meu corpo e minha alma por amor às leis da nossa pátria e peço a Deus que depressa se mostre misericordioso com o nosso povo e que, quanto a ti, no meio das tuas provações e aflições, venhas a confessar que somente Ele é Deus. Então, é um relato muito forte, impressionante, da fidelidade e um testemunho acerca do poder de Deus, que sobre mim e os meus se detenha a ira do Todo-Poderoso, que sobre a nossa nação com justiça se abateu. Então, ele morreu, mantendo-se puro e pondo toda a sua confiança no Senhor. E depois os filhos, a mãe também foi morta. Até aqui, diz o autor, né, de Macabeus, escreveu o suficiente a respeito de comidas impuras e das torturas cruéis que o nosso povo sofreu. Voltando aqui para Macabeus, primeiro livro de Macabeus aqui do lado esquerdo. Então, o que vai acontecer? A partir daí, nós vamos ter um registro. Claro que eu vou precisar sintetizar a história, mas temos o registro do momento em que o povo judeu vai começar, aqui no capítulo 2,
a revolta contra aquele estado de coisas, contra Antíoco Epifânio. Então ele vai começar a contar aqui a história de Matatias, um sacerdote que era filho de João e neto de Simeão, e que morava numa cidade chamada Modim. Ele tinha 5 filhos. Então, João, também chamado Gades, Simão, esse fica famoso, Judas, que será o primeiro que vai dirigir a revolta, Eleazar e Jonatas. Então, os famosos são principalmente Jonatas, Simão e Judas. Matatias viu todas as abominações em Judá e em Jerusalém e disse: ai de mim, porque nasci para ver tudo isso, para ver a destruição do meu povo e da cidade santa, porque estou a morar aqui se a cidade caiu nas mãos do inimigo e tal. Vamos lá. Olhem para o nosso santuário, perdeu a sua beleza, a sua glória, ficou desolado, os pagãos profanaram-no, por que continuamos a viver? Em sinal de tristeza, Matatias e os filhos rasgaram as roupas, vestiram roupas feitas de saco e começaram a chorar amargamente. E muitos em Israel foram encontrar-se com eles. Aqui é importante, versículo 15. Depois os oficiais do rei, que estavam encarregados de fazer com que o povo apostatasse, foram à cidade de Modim, a fim de obrigar os moradores a oferecer sacrifícios pagãos. E muitos em Israel foram encontrar-se com eles. E lá estavam Matatias e os filhos. E os oficiais disseram a Matatias, como sacerdote: tu és um líder importante e respeitado na sociedade e tens o apoio dos teus filhos e parentes. Por isso, seja você o primeiro aqui em Modim a começar a obedecer a ordem do rei, como já fizeram todos os não-judeus, os cidadãos de Judá e os que ainda moram em Jerusalém. Então você vai ser o primeiro, você vai dar o exemplo. Então vê se isso não é uma coisa, né, de Satanás ou do ISIS. Se tu e os teus filhos obedecerem, serão reconhecidos como amigos do rei e serão honrados com presentes de prata e ouro e terão muitas vantagens. Mas aí ele responde, Matatias: ainda que todos os povos que vivem debaixo do domínio do rei resolvam obedecer às suas ordens e abandonem a religião dos seus antepassados, mesmo assim, eu, os meus filhos e os meus parentes continuaremos fiéis à aliança dos nossos antepassados. Aqui a gente lembra aquela frase de Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ainda que o mundo inteiro resolva seguir as ordens do rei, eu e a minha casa nos manteremos fiéis à aliança com Deus. Deus nos livre de abandonarmos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos à ordem do rei, não nos desviaremos em nada da nossa religião. Então, depois de ter feito isso, ele sai na frente de todos, vai até um altar pagão, em Modim, para oferecer um sacrifício de acordo com a ordem do rei. Aqui, um dos judeus, né? Depois de Matatias ter dito isso, um dos judeus, um traidor do meio deles lá, na presença de todos, foi até o altar para oferecer um sacrifício. Então, tinha um judeu que ficou com medo. De acordo com ela. Quando Matatias viu o homem fazer aquilo, ficou furioso, e tremendo de raiva e cheio de zelo pela lei, correu e matou o homem ali mesmo no altar. Era aquela figura que a gente mostrou no início, né? Aquele senhorzinho lá com uma adaga. Em seguida, matou o oficial do rei que estava a obrigar os judeus a oferecer sacrifícios pagãos e derrubou o altar. Matatias mostrou o mesmo zelo pela lei que Finéias tinha demonstrado quando matou Zimeri, filho de Salum. Se você procurar lá no Antigo Testamento, vai encontrar essa história de Finéias, que também atravessou com uma lança um sujeito que estava quebrando a lei bem diante dos olhos do povo de Israel. Depois, Matatias foi andando pela cidade, gritando mais alto que podia: que venham comigo todos os que têm zelo pela lei e querem continuar fiéis à aliança. E após isso, ele e os filhos fugiram para as montanhas, deixando na cidade tudo o que era deles. Olha que história impressionante. História impressionante de Matatias e a sua fidelidade a Deus, encarando o inimigo ali, desafiando. Bom, acontece que após isso, é claro, o rei ficou furioso, fulo da vida, e passou a persegui-los. E houve, então, começou a haver essa perseguição. Pessoas também perderam a sua vida, né, por conta disto. E começa, então, essa rebelião. Veja que Matatias ele vai durar apenas 1 ano de vida, e depois é que começa
o período de Judas. Judas, que vai ser o filho de Matatias e que vai liderar o povo numa série de rebeliões em que ele vai ter vitória. Aqui no capítulo 3, aqui, veja aqui no capítulo 7, né, a revolta de Judas Macabeu. Então, está mais ou menos no mesmo ponto aqui. Então, o filho de Matatias, que foi o Judas, ficou no seu lugar. E o texto diz que todos os parentes e os que tinham se aliado ao seu pai ficaram ao seu lado e lutaram com entusiasmo por Israel. E o que a gente vai ver a partir daqui no texto? Eu não vou poder entrar nos detalhes por causa do nosso tempo. Olha que interessante que ele fala, né? Que ele vestiu as armas de guerra e parecia um leão, um filhote de leão rugindo quando caça um animal. De fato, esse Judas, ele foi uma espécie de Josué misturado com um pouco de Sansão, com um pouco de Davi, assim, uma figura lendária em termos do seu poderio militar, né? Ele conseguiu várias conquistas militares. Eu acho que um personagem bíblico que se assemelha muito a ele é Gideão, porque ele sempre esteve em desvantagem numérica. Olha lá, fez com que muitos reis ficassem aflitos, mas com as suas vitórias trouxe alegria para Jacó, o seu povo. Passou por todas as cidades de Jacó e acabou com todos os apóstatas. Então, inclusive, matando pessoas do próprio povo que haviam se desviado. A fama de Judas espalhou-se até os confins do mundo, congregou os que estavam em perigo de ser destruídos. Veja, Polônio reuniu um grande exército de não-judeus e de homens de Samaria para lutar contra Israel. Mas ele os derrotou e os matou. Muitos inimigos foram feridos e mortos, e os restantes fugiram. E aqui, então, vão ser vários relatos, né, acerca das lutas e vitórias, e relatos, assim, com detalhes muito interessantes. Veja, como é que nós, perguntaram a Judas, né, os homens dele, como é que nós, que somos tão poucos, poderemos lutar contra essa multidão enorme e poderosa? Estamos todos fracos, pois ainda não comemos nada hoje, porque eles tinham feito jejum. Judas respondeu: Deus consegue vencer tanto com muitos como com poucos. A gente lembra aqui de Gideão. Pois a vitória na batalha não depende do tamanho do exército, mas do céu é que vem a força. Olha que lindo isso. Eles vêm contra nós cheios de orgulho e impiedade, querendo acabar conosco, com as nossas mulheres e filhos, e levar para o seu reino tudo quanto temos. Mas nós estamos a lutar pelas nossas vidas e pelas nossas leis. É Deus quem os derrotará na nossa presença. Não tenham medo deles. Assim que acabou de falar, Judas e os seus soldados atacaram os inimigos e derrotaram Serão e o seu exército. Perseguiram-nos pelas descidas de Bet-Horon até a planície. 800 deles foram mortos, os restantes fugiram para a Filisteia. Depois disso, todos começaram a ficar com medo de Judas e dos seus irmãos. E os povos dos países vizinhos ficaram apavorados. Até o rei Antíoco ouviu falar do nome de Judas. Olha lá, até o rei Antíoco, né? E os não-judeus comentavam as suas batalhas. E aí Antíoco vai mandar aí um governador, Lísias, para enfrentar, formando assim um fortíssimo exército. Abriu os cofres do reino, pagou os soldados o salário de um ano e ordenou que ficassem prontos para qualquer emergência. Então, eram soldados que estavam bem motivados aí para enfrentar Judas. E aí você vai ter aqui os relatos, né, acerca desses enfrentamentos. Deixa eu ver. Ok. E aí você vai vendo aqui no texto, né, alguns pontos em que ele se intercala, né, alguns pontos em que há contato com o segundo livro dos Macabeus, capítulo 8, versículo 24, aqui, né, algumas passagens que você também vai encontrar no outro livro. Eu queria destacar um ponto aqui, que o nosso horário já foi. Por que é um problema que nós temos no livro de Macabeus? Um dos problemas, né? No segundo livro, é que você tem a menção, que é usada até hoje, para oração aos mortos. Deixa eu abrir aqui o livro. Onde é que se fala sobre oração aos mortos? Está aqui no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, que registra lutas de Judas Macabeus. Veja que é o mesmo Lísias, né? Que estava falando no livro 1.
Aí, numa dessas batalhas, aqui mais para frente, outras vitórias de Judas, né, também relatadas aqui no capítulo 5. Olha aqui. Após reunir o seu exército, foi até a cidade de Adulã. Chegado o 7º dia da semana, de acordo com o costume dos judeus, purificaram e guardaram o sábado. No dia seguinte, os homens de Judas, no momento em que a necessidade o exigia, foram recolher os corpos dos caídos e depositaram-nos juntamente com seus familiares nas sepulturas dos seus antepassados. Mas debaixo da túnica de cada um dos mortos encontraram objetos dedicados aos ídolos do templo de Jâmnia. Olha que coisa. Proibidos pela lei dos judeus. E ficou claro para todos que essa tinha sido a razão de terem tombado. Então foi como se fosse um castigo de Deus. E assim todos louvaram o Senhor, o justo juiz, que faz patentes as coisas escondidas. Interessante essa expressão, porque ela é bíblica mesmo. E voltaram-se para a oração, pedindo que o pecado fosse completamente perdoado. Olha aí começa o problema. E voltaram-se para a oração, pedindo que o pecado de quem? O povo está vivo ou o povo está morto? E o nobre Judas exortou o povo a guardar-se sem pecado. Ok. Vendo com seus próprios olhos o que havia acontecido por causa do pecado daqueles que tinham tombado. Ok. E fez uma coleta entre os seus homens que ascendeu a 2.000 dracmas de prata, que enviou a Jerusalém para pagar a oferta de um sacrifício para tirar pecados, belo e nobre ato, pois ele pensava na ressurreição dos mortos. Pois, se não esperasse que os mortos que caem ressurgirão de novo, orar a favor deles seria supérfluo e inútil. E se ele tinha a expectativa de que uma belíssima recompensa estaria reservada para quem repousa na piedade, a sua ideia foi santa e piedosa. Por isso, ofereceu um sacrifício a favor dos mortos, para que o seu pecado fosse perdoado. Então, esse é um texto que a Igreja Católica utiliza para orar pelos mortos. Né? Especificamente, a gente tem aí o Dia dos Mortos, né? O dia 2 de novembro, em que esse texto aqui é colocado em prática. E é um texto totalmente isolado, né, do restante da Bíblia, onde você não vê nenhum texto indicativo dessa atitude, dessa atividade, né, de se orar pelos mortos. Aqui fica bastante claro que é orar para perdoá-los, né, a favor daqueles mortos, oferecer um sacrifício. Então, era para o perdão desses mortos. Daí também surge a ideia do purgatório, né, purgar o pecado daqueles que ainda estavam em algum lugar, que precisavam receber uma forcinha de quem está aqui para orar por eles, né, e tirá-los lá do purgatório. Então, por conta disso, também, né, é um texto que acaba não sendo um texto reconhecido como canônico. Mas nós podemos ler Macabeus como um livro histórico, e esses relatos deles são muito bonitos. Então, é como Paulo fala, né? Ouvir de tudo, reter o que é bom. A gente pode reter aquilo que é bom, mesmo do livro de Macabeus, não reconhecendo como escritura, mas como registro histórico do que aconteceu naqueles dias. A história ela vai continuar, a gente não tem tempo aqui para seguir, mas vai falar acerca dos irmãos de Judas, sobre... aqui tem até um detalhe interessante que a gente vai perceber muito depois. Mas ele vai contar a história dos irmãos de Judas, que foram, no caso, Jonatas e também Simão, né? E que vão dar continuidade. E o que vai acontecer com o passar do tempo é que esse muito tempo dessa família no poder, inclusive sendo sacerdotes, isto vai corrompê-los também. Isso vai trazer uma série de dificuldades. Então, essa dinastia dos Hasmoneus, ela vai acabar também trazendo problemas. Eles vão fazer alianças lá na frente com os próprios romanos, né? Também com os sírios também, eles farão essas alianças em determinados momentos. Parece que perderam a confiança em Deus ou, né, estavam num momento de muita tranquilidade e aí perderam aquele mesmo fervor que tiveram inicialmente. Aí eu queria chamar a atenção aqui nessa passagem, né, do 1 Macabeus, capítulo 5,
que é a batalha contra os idumeus. E o que eu queria ressaltar? Que lá na frente, no ano 60, depois do 63, né, 65 para diante, quem vai assumir o governo de toda essa região, que vai incluir os judeus, inclusive, será um idumeu, que vai ser Herodes o Grande, um idumeu que vai tomar conta dos judeus. Então, aqui em Macabeus você tem essa história de batalha contra os idumeus e amonitas, mas lá na frente, né, um idumeu vai dar a volta por cima e vai governar sobre o povo de Israel, o povo judeu, né, no caso, o povo de Judá. Ok? Deixa eu ver se dá para ressaltar mais algum ponto. Bom, o que nós podemos fazer, para a gente não ficar aqui com um assunto na metade, né, uma quebra assim muito abrupta, então nós podemos continuar na semana que vem, observando esse segundo período dos Macabeus, especialmente aí o período de Jonatas e de Simão, e o período posterior, como é que essa história vai terminando, e depois como Roma vai assumir o poder sobre os judeus, né, nesse período aí. Então, acho que seria interessante a gente dar uma sequência na semana que vem. Tá bom, irmãos? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, e também se alguém tiver pergunta, se eu vou saber responder, né? Porque também é um assunto bastante amplo. Queria fazer só uma constatação aqui.